gente! Voltamos com agora aula de ciências. Vamos lá abrir o livro 2, nas páginas 2 e 3, tá? Abram aí. Observando aí essas duas páginas, a 2 e a 3, observem aí e me digam o que é que vocês estão vendo nestas duas imagens. Olhem no livro de vocês. O que é que vocês estão observando aí nessas imagens? O que é que vocês estão vendo? Isso, plantação de milho, muito bem. O que mais? Em cima da mesa tem pamonha, tem bolo de milho, tem canjica, milho cozinhado. Olha aí, ó, o papai com a panela de milho cozinhado. Temos também milho assado, adoro. E outras comidas, tá? É o que tem aí. Todas comidas juninas da nossa época, ó, junina. Então, olha só, meus amores. Em relação a festas juninas, eu vou só abrir um parênteses para a gente conversar um pouquinho sobre festas juninas e depois a gente retorna aqui para o nosso assunto. Vocês estão sabendo que este ano, devido a esta pandemia do coronavírus, a gente não vai poder fazer fogueiras. Por quê, minha gente? Porque a fumaça, ela é prejudicial, tanto para nós que estamos com saúde, e muito mais prejudicial para as pessoas que estão em casa se recuperando desse vírus, as pessoas que têm problemas asmáticos e principalmente para as pessoas que estão em hospitais, minha gente, se recuperando. Então, a fumaça é prejudicial, por isso este ano ficou decretado que será proibido fazer fogueiras, acender fogueiras e soltar fogos, tá, meus amores? Este ano está proibido essas duas coisas. Além do mais, que nós não vamos poder sair porque vai estar tudo fechado e este ano não vai ter São João como os outros anos, tá? A gente vai esperar agora para o próximo ano para poder comemorar como a gente comemorava todos os anos, tá bom, meus amores? Fica aí o recadinho, tá? Não pode acender fogueira e nem pode soltar fogos, tá bom? Vamos voltar para o nosso assunto. Então, olha só. Os pais das crianças foram passar as férias em um lugar. E este lugar aí está me parecendo... O que é que vocês acham? Com plantações de milho, com comidas regionais. Eita, que lugar maravilhoso! O que é que vocês acham que é aí este lugar? Onde é este lugar? Praia não é, que a gente tá vendo que não tem praia aqui, né, minha gente? Então, vamos olhar as duas páginas aí e pensar um pouquinho onde é que eles estão, que lugar é esse? Onde será? Muito bem! Quem falou é um sítio. Acertou. Muito bem, é um sítio. Então, essa vai ser a resposta da primeira questão que tem aí embaixo. Ó. Você sabe dizer que lugar é esse onde eles estão? É um sítio. Muito bem, quem falou sítio. Parabéns, observou direitinho as imagens do livro e respondeu certinho. É um sítio mesmo. Na página 3, tem dizendo assim: por que é possível nesse local haver uma plantação de milho? Quem sabe?
Por que é possível ter uma plantação de milho lá? Isso mesmo, porque o solo, porque o local, deixa eu ver aqui, porque o local tem um solo fértil. Muito bem, quando tem um solo fértil, a gente pode plantar qualquer tipo de planta que ele vai crescer lindamente, tá? Como essa plantação de milho que está aí. O solo fértil, por isso foi possível fazer esta plantação aí. Tá bom, minha gente? Então vamos para o próximo. Sem o solo fértil, sem o solo, seria possível haver casas, plantações e seres vivos? Por quê? Será que se não tivesse esse solo que a gente está pisando agora, a gente ia estar pisando onde? Se não tivesse o solo? Me digam. Então, olha a pergunta. Sem o solo seria possível haver casas? Não, claro que não. Porque tudo é fixado no solo, não é, minha gente? Então, não poderia. Então, qual é a resposta que vocês vão botar aí? Não poderia, mas por quê? Por quê? Porque tudo, porque é no solo que tudo que existe se fixa. Olha o que eu falei anteriormente. Tudo tem que ser fixado no solo, não é isso? Então, olha a resposta aqui, ó. Não, porque é no solo que tudo existe. Tudo que existe se fixa no solo. Então, olha a resposta aqui, ó. Não quero ninguém copiando errado, nem deixando de fazer, porque a gente está lendo, o tia está explicando e ainda está ajudando nas respostas. Então, não tem motivo para deixar nenhuma questão em branco, tá? Vamos para a próxima. Comente com o seu professor e com os colegas a respeito do solo. O que você sabe a respeito de solo? A gente já estudou na primeira unidade. Eu vou dar só umas dicas. A gente sabe que os solos eles não são iguais, não é? Eles têm o quê? Cor e textura diferente. Muito bem. Então, olha só. O solo, ele tem o quê? Diferentes cores e texturas, isso mesmo. A gente estudou isso na primeira unidade, que o solo, eles não são iguais, eles têm texturas e cores diferentes, não é? Copiem tudo, não deixem nada para depois. Aí vamos para a página 4. Na 4, a gente vai estudar o solo, o subsolo, as rochas e os minerais. O solo a gente já sabe o que é, a gente está pisando nele. E o subsolo é o que vem antes do solo, né? Então, olha só, aí tem assim, tio, o solo onde este milho foi plantado é muito bom, pois está uma delícia o milho. Aí o tio diz assim, essa Rita tem cada uma menina inteligente, não é? Para dizer um negócio desse, ela é bem inteligente. Aí depois o menino diz assim, Urbano, tio Luiz, eu sei que o solo é muito importante para os seres vivos, mas o que há embaixo dele? Olha o que eu falei agora, o que é que há embaixo do solo? O subsolo, muito bem. Aí, ó, o tio respondeu muitas coisas, Urbano. Vou lhe contar. Na primeira questão,
antes dele contar, está lhe perguntando: o que você imagina que há embaixo do solo, ou seja, do chão onde pisa? O que é que tem lá? O subsolo, muito bem. Então aí embaixo tem a explicação do tio de Urbano. Urbano ficou bastante empolgado e atento à explicação do tio. Ele disse que embaixo do solo há o subsolo. Aí é o que eu falei para vocês. Nele encontramos rochas, que são as pedras, encontramos os minerais, água, minha gente. Lembra que eu falei do poço, que as pessoas cavam o poço e obtêm a água? Estão lembrados dessa história que eu falei? Pronto. Então, existe água, entre outras coisas. Percebendo a curiosidade do sobrinho, o tio Luiz pediu ao Urbano que observasse o local da plantação, mostrando a eles algumas rochas, algumas pedras, né? Que por sinal ele está sentado em cima de uma. Observem aí na imagem. Aí o tio dele diz assim: Urbano, as rochas são constituídas por minerais. As rochas são constituídas por um ou mais minerais que juntos com o solo formam a parte sólida da Terra, que chama-se o quê? Litosfera, tá? E aí se eu perguntar o que é a litosfera? É a camada sólida da Terra, certo? Aí na página 5, continua o diálogo entre eles dois, o tio Luiz e o Urbano. Aí o Urbano diz assim: então as rochas podem estar no solo e no subsolo? Sim, podem. Quando elas estão no solo, constituem os afloramentos de rochas. Elas afloraram. Como está na qual em que você está sentado? Olha aí o que eu falei, que ele estava sentado em cima de uma rocha, que é uma pedra enorme. Urbano, cada vez mais curioso pelo assunto, quis saber mais como ocorreu a formação do solo. Aí agora vem a formação do solo. Como foi que ele se formou? Como é que ele se forma? O tio Luiz explicou ao Urbano que o solo formou-se a partir dos desgastes das rochas e minerais pela ação da água, dos ventos e dos micro-organismos. Mas o que são micro-organismos? Leiam aí ao lado o que é micro-organismos. São organismos pequenos de escala microscópica que você só pode ver através de um microscópio, como bactérias, protozoários e alguns fungos. Ele aproveitou o caderno que Urbano havia levado para desenhar a paisagem e fez um esquema para que seu sobrinho entendesse melhor. Então aqui ele está mostrando 3 tipos de solo. Olha só, o primeiro é o solo primitivo, depois vem o solo jovem e o solo maduro, tá? 3 tipos de solo. Então veja aí o primeiro solo, o solo primitivo. Ele tem a primeira camada de líquens. Vou dizer a vocês o que é isso. Líquens são fungos que geralmente vivem sobre as rochas. Observem aqui em cima, na primeira camada. Tem os fungos aí e eles sobrevivem em cima, na primeira camada das rochas, tá? Aí depois vem a outra camada, que é o solo, e depois embaixo uma enorme pedra, que é a rocha, tá certo? No segundo tem os arbustos, o solo e por último a rocha, que é a pedra. Mas o que são arbustos, vocês sabem?
São plantas lenhosas, aquelas plantas que enraizam, que se espalham, né? Que apresentam ramificações. Quando ela se espalha, fica bem grandona, aí a gente vem e vai podando ela. Isso aí são arbustos. São plantas que aceitam podas. Podas é quando a gente sai cortando para deixar ela bem certinha. Isso é poda, viu? E a última são árvores, quando ela já está madura. Aí, ó, a árvore já cresceu. Depois vem o solo e lá no final é que vem as rochas, tá? Então, existem esses 3 tipos aí de formação de rochas. Pronto, a gente vai ficar... Vamos responder a página 6, que foi de acordo com o que a gente viu agora. Aí tem assim: à medida que o tempo passa, as rochas da superfície vêm sendo desgastadas, formando pedacinhos muito pequenos de rocha, que vão sendo transformados pelos micro-organismos e outros seres até chegarem à forma de solo. Dependendo do tipo de rocha e do clima do local, solos de características variadas são formados. Então, vamos ver aqui os tipos de solo e vocês vão ver que são coisas que vocês já estudaram, tá? Vamos continuar. Aproveitando o entusiasmo de Urbano, o tio Luiz mostrou o solo da plantação de milho. Então, explicou que os tipos de solos são classificados de acordo com a cor. Lembram que eu falei que os solos não são iguais, têm texturas e cores diferentes? Olha aí. São classificados de acordo com a cor e a textura, a origem, a porosidade e a quantidade de matéria orgânica que apresentam. Agora eu quero que vocês me digam o que é matéria orgânica. Tem aí do lado, na observaçãozinha. Leiam aí o que é: resíduos de animais ou vegetais. Isso mesmo. Aí tem assim, no diálogo entre eles dois, Urbano sempre perguntando, sempre curioso. Aí ele diz assim: isso eu já aprendi. Os tipos de solo são arenoso, argiloso, umífero, calcário, massapé e terra roxa. Ele disse todos, e todos esses a gente estudou. Lembra, minha gente? A gente estudou cada um desses. Aí o tio dele ficou admirado com ele e disse: muito bem, Urbano. E para a plantação ser boa, o solo tem que ser fértil, tá? Então aí no segundo, vocês vão voltar lá no livro 1 e vão procurar o que é solo arenoso. O que será solo arenoso? Deixa o ar e a água passarem com facilidade. É o solo arenoso. Coloca a letra A. O solo umífero, que foi esse solo que o tio Luiz plantou o milho. Foi com esse umífero. O que é o solo umífero? Formado por restos de vegetais e animais. Muito bem. O argiloso, ao secar, racha com facilidade, né? Porque é uma argila, é feito um barro. O calcário, possui muito cálcio, isso mesmo. O massapê, formado por grãos de areia e argila. E o terra roxa, tem a cor avermelhada, isso mesmo. Então, a ordem que vai ficar é esta. Vejam se vocês colocaram certinho. Vai ficar essa ordem aqui, ó. F, C, A, E, B e D, tá? Copiem certinho para não ficar nada errado no seu livro.
Aí embaixo tem uma perguntinha que diz assim: em quais desses solos não é possível plantar milho? Em qual desses solos não é possível plantar milho? Então, ó, no solo arenoso, que mais? Argiloso e calcário. Nos solos arenoso, argiloso e calcário. Tem que ser no solo umífero. Agora vamos para 7. O tio de Urbano explicou que as cores também permitem agrupar os diferentes tipos de solo e assim permitem perceber algumas características deles. Então aí tem 3 tipos de solo. No primeiro a gente observa que a terra é o quê? Clara, é pobre de matéria orgânica. Nos 2 últimos aí, a terra é o quê? Avermelhada ou amarelada e é rica em compostos de ferro. E no de baixo, é o solo adequado para plantação. Ó. Uma quarta amostra de solo de cor escura foi apresentada ao Urbano. Que terra será essa? Observando a imagem, responda pela cor qual deve ser o principal componente deste tipo de solo. Qual será o componente? Ó, o principal componente é a matéria orgânica, pois o solo é escuro, que mais? Como o solo umífero. Olha o que eu falei para vocês, que o solo bom para plantação é o solo umífero. Então a resposta, ó, o principal componente é a matéria orgânica, pois o solo é escuro como o solo umífero. É o que vocês vão copiar aí no terceiro quesito, tá, meus amores? Pronto, aí embaixo tem assim, você deve ter percebido que a terra escura é como o solo umífero. E junto com os colegas provavelmente respondeu que o principal componente desse solo é a matéria orgânica, é isso mesmo, o que torna muito fértil. Aí depois o tio Luiz vem falando que existem 3 categorias principais. A gente vai conhecer cada uma delas na próxima aula. Hoje a gente vai ficar na página 7, tá bom? O livro a gente respondeu, as poucas questões que tinha a gente respondeu. Então, o que é que eu vou deixar para casa? As páginas 2 e 3 do caderno de atividade, tá? Página 2 e 3 do caderno de atividade de ciências, tá bom? Vou passar a agendinha para vocês agora, tá, meus amores? Um excelente dia para vocês. Amanhã a gente volta, tá certo? Não esqueçam de todo dia copiar a agenda na agenda de vocês. Tudo que eu passar na agenda, vocês copiem na agenda de vocês. Porque quando eu voltar, eu quero ver se todas as agendas, todos os dias, estavam copiadas certinhas do jeito que eu passei, tá bom? Um beijo grande, até amanhã e fiquem todos com Deus, tá? Beijo, até amanhã.